Isso de ontem aconteceu em 91, em vários anos, mas em 91 aconteceu que o irmão William logo predicou. O irmão William depois pregou o centro da criação e aconteceu um eclipse. E quando acontecem esses eventos ou acontecimentos, se o mensageiro está durante esse tempo, ou está o mensageiro, e Deus não cumpre o que o céu está mostrando, e esse mensageiro não cumpre isso, então vem outro, vem o próximo e o cumpre. Já realiza com esse outro mensageiro aquilo que ele não cumpriu com o anterior. Tudo foi mostrado no céu. E ele diz, ele vem falando de tudo que são os sinais e de todas essas coisas, de tudo isso, e diz: Vamos ver aqui para não passar em branco ou despercebido alguma coisa. Olha, diz, para não ler muito aqui. Assim como o sol físico faz com que a terra produza o seu fruto, assim também o sol espiritual, Cristo, faz que sejam produzidos os frutos da palavra, que seja produzida a palavra, que se cumpra a palavra e seja a palavra, seja o alimento espiritual para cada filho de Deus. Com que os filhos de Deus se alimentam em cada era pela palavra que pertence a essa era ou dispensação, com que se alimentou a dispensação da lei por centenas ou milhares de anos com a mensagem da lei, com a mensagem que Deus lhes trouxe através de Moisés. E em cada era da igreja hebraica, Deus enviou cada mensageiro profeta, dando a ele a palavra sobre palavra. Tudo de acordo com essa mensagem da lei, dando-lhe as profecias pertencentes para uma nova dispensação, ou na nova dispensação, ou a nova dispensação que viria à existência mais na frente, mais adiante. Agora, o povo hebreu creu que essas grandes profecias que aqueles profetas tinham dado se realizariam, todas se cumpririam sob a dispensação da lei. Mas não foi desse jeito, porque Deus tem um programa, e tem essa parte aqui importante: nenhuma pessoa pode amarrar, atar a Deus a uma forma humana de se pensar ou de pensar. Ninguém pode amarrar a Deus uma forma humana de pensar, nem tampouco pode atar ou amarrar em uma era ou dispensação para que Deus cumpra coisas que correspondam, que pertençam a outra era ou a outra dispensação. Não podem amarrar, atar a Deus para que Ele cumpra as promessas da transformação e do rápido na dispensação da graça. E mesmo que possam dizer, não, é que estamos na dispensação do reino já faz tempo, porque Ele falou isso aqui, não podem entender, não podem compreender sem perceber ou darem-se conta que estão colocando as promessas da dispensação do reino dentro da dispensação da graça. Não percebem isso, não se dão conta disso, porque uma forma tão simples para ver que se estava na dispensação da graça era que estavam acontecendo, realizando coisas pertencentes à dispensação da graça. Como é que tu vais dizer que estamos na dispensação do reino? Isso é o que tu tens que entender. O que são entrelaçamentos dispensacionais? As coisas que se fazem nos entrelaçamentos correspondem sempre, pertencem à dispensação que está vigente, valendo. Mas se fala das coisas que acontecerão nessa nova dispensação. É por isso que se fala ou se chama de entrelace, mas não se utilizam coisas da dispensação do reino na dispensação anterior. Mas sim, na dispensação que lhe segue, que vem depois, há bênçãos e há coisas de uma certa forma que se usam ou são usadas, como por exemplo, para redondear isso, exemplificar isso, o amor. Deus é amor em todas as dispensações, mas também é fogo consumidor. A pessoa utiliza, ou se utiliza, Deus utiliza coisas, usa coisas desde o princípio e a repete, vai repetindo. Mas tem coisas, e vamos ir ao extremo. O batismo, isso é para a dispensação da graça, batizar nas águas no nome do Senhor Jesus Cristo. A Santa Ceia, lavatório de pés, isso se deixa na dispensação da graça. Já terminou.
E nos entrelaçamentos dispensacionais se vive o momento, se vive as coisas que correspondem, que pertencem a essa dispensação. Como ele fala aí, tu não podes trazer coisas e amarrar a Deus. Deus é um Deus sempre que vai para frente, vai para diante. Leva o mensageiro que Deus estava usando aí, não podes amarrá-lo para ficar onde esse mensageiro deixou vocês e ficar aí esperando as promessas ou pelas promessas, quando Deus já vai lá na frente com outro mensageiro, cumprindo as promessas que esse mensageiro do passado falou, ou que passou falou. Se não se cumpriram no mensageiro anterior, pois vão se cumprir no próximo. E sempre tem um exemplo muito, muito importante. Elias. Uma ordem divina dada por Deus para ele. Vais ungir a Azael por rei da Síria, a Jeú, por rei de Israel, a Eliseu, em profeta, por profeta no teu lugar. Elias desobedeceu? Não. Foi ungiu a Eliseu, e Eliseu fez o que ele não fez. Deus sempre cumpriu o que ele disse. A única coisa que ele não fez no véu de carne, onde estava ministrando em primeiro lugar esse instrumento. Esse ministério estava ministrando em primeiro lugar. Vem Eliseu e o cumpre através de Eliseu. Deus sempre o cumpriu. Deus é eterno. E não se pode encaixá-lo numa pessoa, no véu de carne, que é o que aconteceu com muitas pessoas de era em era. Se aferram, ficam aferrados ao véu de carne, e quando Deus o leva, então esperam que ele volte, que seja uma reencarnação, volte novamente para cumprir os desejos da pessoa, porque não são os desejos de Deus, cumprir os desejos das pessoas, cumprir as coisas das pessoas, e amarra com isso, com suas crenças, com as suas interpretações, amarram a Deus no tempo em que a pessoa está vivendo, mas com uma era passada e uma dispensação passada que já passou. Gabriel veio no entrelaçamento dispensacional no tempo de Jesus. Estava se vivendo nesse entrelaçamento, onde a dispensação da lei estava chegando no seu fim, a dispensação da graça estava por começar a iniciar. Não se podia amarrar Jesus e dizer-lhe, nós temos Moisés e os profetas. Amarraram, ficaram na lei, se amarraram, ficaram na lei. E aqui as pessoas, sem perceberem, as pessoas ficaram na dispensação que passou. E como essa dispensação se fechou, então ficam no limbo. Porque como não está valendo nem para lá, nem para cá. Ficam como as... Tem uma forma que a Bíblia fala que é quando vai no mar, fica à deriva, como quando também não tem uma vela que os guie, ficam à deriva. E sem... Agora, olhem. Continua dizendo aqui onde foi aqui. Nenhuma pessoa pode amarrar Deus numa forma humana de pensar, nem tampouco pode amarrar a uma era ou dispensação para que Deus cumpra essas coisas que correspondem a outra era e outra dispensação. Uma pessoa não pode atá-lo, amarrá-lo a uma era ou dispensação para que Deus cumpra essas coisas em uma era ou dispensação para a qual não são essas promessas. Veja, Deus para cada era e para cada dispensação fez promessas, e essas promessas são o programa que Deus tem para esse tempo, para essa era ou para essa dispensação. E quando Deus as cumpre, surge para essa era ou dispensação o alimento espiritual para as pessoas que vivem nesse tempo. Com essa palavra, a mensagem que dá a conhecer o que Deus está fazendo neste tempo. Com essa mensagem que se alimenta o povo de Deus nessa era ou dispensação. Assim que não só de pão viverá o homem, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus para cada era e para cada dispensação. E vimos que em cada era ou dispensação tudo gira em torno do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o centro da criação. Ele, sendo o centro da criação, tudo girou e tudo gira e tudo girará ao redor do Senhor Jesus Cristo, para que assim se cumpra o que Ele prometeu para cada tempo. Na quinta-feira, 11 de julho, estivemos vendo um eclipse do Sol.
foi neste ano de 2021. Foram vistos em muitos países da América Latina, no Havaí, no México foi um eclipse total, também foi chamado de o eclipse do milênio, foi chamado eclipse do século e assim por diante. Lhe deram nomes muito significativos e chegou até o Brasil, foi visto no Brasil. Eu não sei em que porção foi eclipsado, ocultado o Sol no Brasil, mas o que tudo isso nos mostra neste tempo final, agora tem um detalhe deste eclipse, é que ele chegou a ocultar, a esconder-se, ocultar-se numa parte do México, na zona norte do México. Ele escondeu essa zona norte do México e tem muitas coisas aí que todavia estão sem ler-se, que estão escritas, das quais vejam, o escudo do México é uma águia devorando uma serpente. Tudo isso tem um significado, isto que aconteceu tem um significado muito, muito importante. E isso corresponde a esse ministério de Moisés e Elias. E isso qual Deus está operando no meio da igreja, no meio do povo, no meio da humanidade, ou seja, que tudo agora, o que se mostra no céu, aponta, assinala aquilo que Deus está fazendo na terra, a tudo o que vai ocorrer, a tudo o que vai acontecer ou acontecerá no tempo, neste tempo da dispensação do reino que começou nós estando nestes corpos, porque vejam vocês como entrelaça-se uma dispensação com a outra em cada tempo. Também com a dispensação do reino, que é a única dispensação que se entrelaça. Nós estando nestes corpos e os corpos glorificados e eternos que vamos receber, é a única que tem essa parte de que os escolhidos de nosso tempo experimentariam dentro de uma mesma dispensação, experimentariam a mudança de corpo. Assim como foi ou aconteceu com o novo nascimento. As pessoas estavam no mundo, no reino das trevas, e ao entrar pela porta que é Cristo na dispensação da graça, se fusionam, se amalgamam. Essa pessoa muda do reino das trevas, muda para o reino de Cristo, na esfera espiritual. E já tivemos essa mudança. E agora experimentamos isso. Agora, na dispensação do reino, estaremos experimentando a mudança do corpo terrestre para o corpo glorificado. Porque são promessas que pertencem à dispensação do reino. Agora vejam que a dispensação do reino tem um fim, um final. No final do milênio já entra o que ele escreve aí, dispensação, e escreve eternidade, porque já é uma dispensação número 8. E por outro lado, você vê que ele diz, vem 7 dispensações. Quando se fala em termos humanos e em termos de tempo, essas são as 7 dispensações. Mas já quando se entra em eternidade, aí já não tem mais nada. Já é eternidade aí. A queira chamar ou não a queira chamar de número 8, não tem problema, porque vai ser uma só. Porque o 8 é eternidade. Mas se a enumeramos para ter um entendimento mais normal, comum, pois colocamos o número 8, como ele pôs aí, dispensação, eternidade. E a pedra angular em cima. É a pedra angular em cima. E embaixo, tinha desenhado nesse desenho, nós colocamos, pois as 7 dispensações. E em cima na pedra angular colocou eternidade 8. Isso também tem outro significado por um outro ângulo, porque tem-se que ver tudo nos diversos ângulos para poder ver tudo, ou tudinho. Tudo que abarca, abrange este tempo da dispensação do reino. E olhem algo, a pedra angular, ou de ângulo, é a única
era e dispensação, e quando tu olhas ela de cima, tu vês tu olhas para uma pedra angular de cima, como ela é pontiaguda, tu podes ver todos os ângulos. Isso chegou hoje, agora. Tu podes ver todos os ângulos. Para tu poderes ver todos os ângulos. Da palavra da revelação que trouxe o irmão Branham e o nosso irmão William, tu tens que subir lá em cima para poder olhar e ver todos os ângulos da era da pedra angular. E poder entender e poder compreender. Se não sobes aqui, não vais poder ver e vais estar vendo só um ângulo. E qual é o único ângulo que vais estar vendo? O véu de carne. E aí então vem o tropeço. Mas quando tu consegues ver todo o panorama, aí já te é mais fácil passar. Agora vejam que interessante isso está aí. Tem uns escritos que eu vou ver que ele fala disso dos ângulos e agora eu entendo o porquê disso. Ele escreve certas coisas aí. Agora olhem, continua dizendo aqui. A primeira Bíblia, o céu. Está mostrando algo que há de acontecer aqui na terra, e o sol representado a Cristo, representando a Cristo, a Deus, a palavra. Então temos que entender que a lua tentará eclipsar, ofuscar o sol. Lembra-se que a lua representa a igreja. No tempo em que Deus lidou, tratou com o povo hebreu, representava a igreja hebraica, formada pela semente de Deus e pela semente falsa, semente de Deus e semente do diabo. E quando Deus está tratando com os gentios, a lua representa a igreja gentia formada por duas sementes, a semente de Deus e a semente má. E por que estão aí na lua representadas duas sementes na lua? Porque o Senhor Jesus Cristo disse que no campo estaria o trigo e o joio juntos, os filhos de Deus e os filhos do diabo, assim que chegará um tempo em que haverá um aperto, vê? Isso que está sendo mostrado aí nesse eclipse, nesses dias aí, está falando de um aperto. Veio o aperto no tempo do irmão William? Não. Parcialmente, em alguns momentos, se viu um pouquinho de aperto aqui e lá e por lá em certas coisas, mas não o aperto desse que fala a Escritura. Assim que chegará um tempo em que haverá um aperto, tal como foi anunciado pelo sétimo mensageiro da sétima era da igreja gentia e como foi anunciado no livro do Apocalipse. E haverá essa etapa onde a Escritura assinala, aponta que se levantarão contra o Cordeiro e contra aqueles que vêm com ele. Mas o Cordeiro vencerá porque ele é Rei de Reis, Senhor de Senhores. Essa Escritura, se nos detivermos aí, isso é para falar depois. Mas duas coisas, essa Escritura tem múltiplos cumprimentos. Vem com ele, os que vêm com ele. Os que vêm com quem? Com o Rei de Reis, Senhor de Senhores. Está falando de que vem esse aperto. Portanto, está falando de que isso é antes da ressurreição. Portanto, antes da transformação, antes do rapto, antes da ceia das bodas do Cordeiro, antes da grande tribulação. Essa Escritura se cumpre antes, mas também se cumpre quando voltemos à terra depois da grande tribulação para reinar. Aí vem ele, vem com seus anjos, com quem? Com os escolhidos. Vê? Se cumpre duas vezes. Porque o Senhor vem três vezes. E depois ele acrescenta uma quarta, depois do milênio. Sua primeira vinda para redimir. Sua segunda vinda na sua obra de reclamação para buscar a sua noiva a terceira vez, com sua noiva. Vem na segunda vez pela sua noiva e alegre, e depois da grande tribulação vem com ela, volta com ela para reinar, e depois do milênio volta e diz, quando sejamos colocados nesse lugar, enquanto a terra passar por esses juízos divinos, então ele vem de novo à terra com a sua noiva. Vê, as duas últimas vindas do Senhor é com ela, junto com ela. Porque se tu vais te casar, tu vais estar andando com ela para onde quer que ele vai, ela vai junto. Vê? Agora não é que vai, agora a esposa vai dizer, ele disse aí que assim que leva-me para todos os lados. Quando possa, na verdade, tu possas levá-la, tu levas, mas agora não vai pegar isso. Benji disse que a esposa tem que estar do lado, por onde quer que fores.
Bom, mas nós entendemos que é assim, dessa forma, onde quer que vá ou vá o Senhor na sua vinda, vejam, a noiva vai junto, que é a esposa. Vejam vocês, o Sol venceu a Lua. Só a Lua pôde eclipsar o Sol apenas por um intervalo de tempo de alguns minutos. Assim que algo vai acontecer, como aconteceu algo no povo hebreu, onde todas as religiões estiveram contra o Senhor Jesus Cristo na sua primeira vinda. Agora, na sua segunda vinda, todas as religiões estarão contra do leão da tribo de Judá. Mas não perceberão que ele não vem como cordeiro, que ele está como leão. Mas em tudo isso se cumpriu uma etapa no programa divino, e assim também se cumprirá uma etapa no programa divino, nisso que esse eclipse está apontando, assinalando que há de acontecer. Isso dará lugar a que os juízos divinos se derramem sobre a terra. Agora vejam o que não aconteceu. Depois desse eclipse não aconteceram os juízos divinos, mas vai chegar um momento em que um desses eclipses, um desses sinais, vai mostrar, já com esse último, que os juízos divinos estão próximos de cair. Agora vejam vocês que a Escritura, quando Davi disse, amarraram minhas mãos em meus pés, não se cumpriu nele. Passaram centenários de anos e depois essa escritura se cumpre em Jesus. Aí está cumprida essa escritura. E assim é no céu, que é a primeira Bíblia. Deus mostra as coisas no céu. E tu vês que não se cumpriram na terra, isso que foi mostrado. Mas volta e se mostra no céu, pois já é algo que está arrematando de que isso vai acontecer. Uma confirmação. Volta e Deus coloca um eclipse e cada vez um deles já marcará finalmente e firmemente, ou seja, que isso vai acontecer. Ou seja, o aperto que vem sendo anunciado está perto de acontecer, próximo de acontecer. E olhe que quando Jonas vai e prega que daqui a 40 dias virá uma destruição sobre Nínive, não aconteceu. Aparentemente Jonas falhou, ou Deus falhou. Deus o que fez foi que ele diferiu, postergou, pôs para depois a ira, a pospôs. Não é que não a iria fosse cumprir. Passaram os 40 dias e não aconteceu nada. Ora, o profeta falhou. Não. Deus sabia, o Jonas sabia que se o povo se arrependesse, Deus não iria destruí-lo, mas sempre o iria fazer com outra geração, com outro povo. O juízo era para os próximos, para os vindouros. Agora vejam vocês que como agora com este eclipse que aconteceu ontem, e dele, certamente vamos estar tocando algumas coisas durante todos esses dias sobre isso, porque é o tema, vamos dizer que está, e também outras coisas que Deus nos esteve dando. Vamos ir vendo como tudo isso já é como algo final e firme, algo que vem aos Estados Unidos. Já com esse X, já com isso já é uma sentença para os Estados Unidos da América, esse X. E disso a Escritura, a profecia que viu o reverendo William Branham nessa visão, que ele, quando ele se virou, viu crateras e fumaças sobre a América do Norte. Esses são bombas que caíram e erupções vulcânicas, certamente tudo é desastres por todos os lados. Já ele já tinha dito, eu já nem oro mais pela América do Norte. Quando um profeta já não ora por uma nação, por reis ou por pessoas, já é juízo divino o que vão cair nessa nação, nesse povo, a esses líderes ou a essas pessoas. As pessoas poderão dizer, é que eu tenho blasfemado tanto, tenho falado tanto mal, joguei coisas, eu me mofei, zombei, não acontece nada, não aconteceu nada comigo. Espera, não te apresses por receber juízos. Espera mais um pouquinho. Talvez ainda esteja faltando que faças mais coisas contras ou contrárias para que caiga em ti tudo aquilo que já foi sentenciado para ti, e tens que cumprir a sentença
que já te foi ditada para ti, já foi ditada para ti com os teus atos, ou seja, que se tem uma sentença, pois é porque já leram, já foi lido os casos dos quais tu tivestes a infração, e como Deus é eterno, ele já sabe que a sentença foi dada desde o princípio início. Agora, para poder cumprir essa sentença e o que está escrito aí, tem-se que realizar, fazer a obra para que essa sentença se faça válida ou entre em validade, me entendem? Vê se todavia falta preencher os pré-requisitos para essa sentença, pois ainda tem-se que esperar. Não te apresses, espera um pouquinho, ainda faltam-te mais coisas para que tu continue zombando, fazendo coisas para que tu preenchas esses pré-requisitos. Uma vez que tu já o preenchas, não há quem despinte isso de ti, tire o juízo divino de ti. Agora, cada um dos filhos de Deus está preenchendo os pré-requisitos das bênçãos contidas no título de propriedade. Amém, amém, amém. Na bênção da primogenitura, estamos preenchendo todos esses pré-requisitos ou requisitos, porque a palavra já foi falada de que os filhos de Deus neste tempo final serão iguais a ele, a imagem e semelhança. Já tem uma parte que ele já cumprimos, o novo nascimento. Já temos aí essa representação, esse corpo teofânico. Agora falta preencher esse outro, mas é necessário uns passos para chegar a preencher esses pré-requisitos para ter a semelhança, o corpo eterno e glorificado. Vem? Tudo tem uma explicação. Tudo é tão simples que, quando Deus está cumprindo neste tempo final aquilo que Ele prometeu, muitos passam em branco, despercebido, por causa da forma, do jeito em que Ele está fazendo isso. E aí o que sempre temos falado, os únicos que veriam o cumprimento da promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos são os escolhidos, são os eleitos, os predestinados, aqueles pelos quais ele veio. Ele disse que existiria uma grande carpa catedral no meio da igreja, que isso seria um sinal, tal como foi o sinal da Arca de Noé, no tempo da dispensação do governo humano, na última parte do reino dos gentios, na parte final do reino dos gentios. Foi profetizado e foi mostrado em visão que haveria uma grande carpa catedral no meio da igreja. Ele diz: e todas as visões que Deus me deu, tem só uma que não se cumpriu. E é a visão da carpa, onde eu estarei num quartinho de madeira orando pelos doentes, enfermos. Isso é algo que não se cumpriu até onde eu sei, diz o irmão Branham. Portanto, o povo iria estar unido com esse ministério, trabalhando para que se construísse esse lugar. E uma vez construído, o que é que se vai fazer? Ora, estará aí de olho, de prontidão a tudo aquilo que Deus estaria realizando nesse local. Mas se lhe foi, lhes passou. Diz, é um ditado, que jogou a bola, perdeu o bastão, bateu, e Deus fez algo que ninguém esperava. Não foi contado isso. Ele era quem conhecia tudo isso, por isso que estava em segredo esse mistério do sétimo selo. E quando iria estar sendo aberto o sétimo selo, aí o povo veria o que seria, o que aconteceria. E muitos ficaram surpresos com aquilo que ele vinha dizendo. Será tão humilde, será tão simples, que se não vigiarmos, passará em branco despercebido. Como é que tu vais estar vigiando, prestando atenção em algo que Deus venha a cumprir no meio do povo? E ele te esteja dizendo, vigia isso, porque senão vai passar em branco, e Deus venha e o cumpre com alguém que ressuscite, pregue, e venha a pregar na carpa, e tudo isso. Isso não vai passar em branco nem por mais incrédulo, aquele mais incrédulo aqui neste mundo. Isso não vai passar despercebido por ele. Vem, ou seja, que quando ele repetidas vezes ele falou, vigiem, porque se eles podem passar em branco, despercebido, porque seria de uma forma tão simples e do comum, do normal, que um humano, uma pessoa humana, o que pode passar despercebido é uma coisa que a mente humana, daquilo que a mente humana pode pensar daí para baixo. Ou seja, tudo aquilo que possa acontecer daí para baixo, qualquer coisa pode passar despercebido. Mas quando começam a pensar em coisas místicas, em coisas
do outro mundo, aí não vai passar em branco despercebido. Portanto, já a promessa, quando tu a vês em cumprimento, se cumprindo, e tu vês essa palavra sendo materializada, tu dizes, verdadeiramente aqui era tão simples. E é por isso que ele dizia, se não vigiássemos ou vigiamos, se nos passará. Vigie, vai passar se não vigiar. Vigie. E foi tão e tão simples que esse mistério que ele não abriu, na abertura dos selos, ele abriu 6 selos e o 7º selo diz, disto não tem nada escrito, não há no que se basear, fundamentar. A mesma coisa que muitas pessoas falam, mas é que isso aqui, isso não está. Onde é que o irmão William diz aqui que vai vir outro? Onde é que o irmão William diz aqui? O que ele diz é que ele é o último, mas quem te disse que ele disse aí, eu, William Soto Santiago, sou o último? Quando ele está falando, fala o Espírito Santo, e nesse momento ele era o último que estaria nesse entrelaçamento dispensacional, o que corresponde à dispensação da graça, pertence à dispensação da graça, mas depois, numa nova dispensação, então veio esse mensageiro dessa dispensação, como quando ele falava, os profetas até João profetizaram. Com isso qualquer um poderia dizer, depois de Jesus ou depois de João, não vem mais ninguém. Até João, pertencente à dispensação da lei, pertencendo à dispensação da lei. Depois veio Jesus profeta, vieram os apóstolos, aí tinha profetas no meio dos apóstolos também, veio Paulo, Martim, Colombo, Lutero, Wesley, o irmão Branham, e por isso não se pode amarrar aquilo que lemos, amarrar Deus àquilo que ele falou para uma era ou dispensação e dizer, não, com isso eu fico com isso, só com isso. Senão que Deus sempre vai aumentando. Bom, vimos assim, nisto que eu lhes li, nesse extrato que o irmão me mandou, fazendo referência a esse eclipse de 91, e tudo isso, no qual tudo isso mostra esse aperto que virá brevemente, onde todas essas coisas, onde nesse eclipse da lua que está representada, vimos aí, está representada a semente de Deus e a semente do diabo, o joio. Porém, Deus diz e tem falado, tem dito que Ele enviou seus anjos para fazer essa separação, essa segregação. E esse é o ministério que está realizando, fazendo essa obra neste tempo final. Tão simples assim. Porque é a palavra que realiza, que faz esse labor, esse trabalho. Muitos estão esperando que seja Deus que venha. E venha o irmão William e todas essas coisas. Ginaldo, vem tu para cá, vem tu para lá. Deus nunca trabalhou assim. O que eles estão esperando, que Deus é quem vai cumprir a segregação. Deus já está fazendo debaixo dos seus narizes e não estão percebendo, se dando conta. E muitos depois, quando percebam, aí vai se ter o choro e o ranger de dentes. E nosso desejo é que percebam antes do tempo, que perceber antes do tempo de que a porta se fecha ou seja fechada, para já entrar e pertencer à dispensação do reino. Porque Deus sempre faz um alerta, faz uma advertência antes do juízo. Poderão voltar porque sempre acontece desse jeito, como se escuta o áudio e a voz para todos os grupos, e em cada um faz o efeito que tem que fazer. E cada qual, ao escolhido, cada vez o aviva mais, o regozija mais, o confirma, o afirma mais. Ao manufaturado e ao incrédulo e a esses outros grupos, faz o efeito em cada um deles. Faz o seu efeito. E a pessoa diz, mas tão claramente ele falou neste, ou neste, ou neste, e depois do áudio todos que falam contra e muito mais, e buscam mais estratos para combater, e todas essas coisas. Mas aí vocês podem ver agora neste tempo, podem ver a função da percepção profética. Aí você pode estar vendo essa segregação que está fazendo, que o anjo está fazendo através da palavra.
em uma forma de um jeito simples. É a própria palavra que o tira. Quando ele disse, irmão Branham, disseram, irmão Branham, você quer me dizer, irmão Branham, que ele falou isso propositadamente, de propósito? Sim, Senhor, tem muitas coisas que aparentemente se dizem ou são faladas, mas olha este falando estas coisas. É o Espírito Santo quem faz que esse instrumento fale essas coisas, para que saia aquele que tiver que sair. E tu vês que buscam e tem no que se basear. Aquele falou isso aqui, isto não pode ser. Eu estava ouvindo, mas agora com isso eu vou me embora. Vê? Mas tem outros que dizem, eu escutei esse áudio, isso é o que estava faltando para mim, para me agarrar mais, agora que eu entendo muito bem isso. Vê, a uns tiram e a outros os faz entrar, porque eles sabem fazer isso. É uma pesca com anzol, que ele sabe, ele vai pescando um por um. Bom, que Deus abençoe, Deus os guarde, e podemos colocar nessa pequena conversa, podemos colocar como tema o significado profético dos sinais. O significado profético dos sinais. Podemos colocar esse tema, onde falamos assim bem por cima sobre tudo isso, e diz, do qual nós vimos ontem algo muito importante de que toda a humanidade viu, assim como eclipsou-se, ofuscou-se o sol aí nos lugares, até mesmo onde não tinha acontecido, onde não aconteceu o eclipse, até mesmo nesses lugares, no qual não puderam vê-lo com seus próprios olhos, mas ouviram por onde? Por onde ouviram? Pelo telão, pelo televisor. O mundo inteiro viu o eclipse. O mundo inteiro verá o sinal de Apocalipse 11 quando aconteça o que vai acontecer com ele. Em um lugar vão vê-lo fisicamente aí. Em outros lugares o verão via satélite, televisão e todas essas coisas. Tudo isso vai estar sendo cumprido já finalmente. Ou seja, já é o cumprimento disso que foi mostrado no final vai ser cumprido. Isso que foi refletido, mostrado, espelhado no céu. Ontem foi visto pela humanidade. Ontem Apocalipse 11 será visto pela humanidade quando aconteça isso. Bom, que Deus abençoe, Deus os guarde e em frente, servindo ao Senhor e nos preparando para tudo que há de vir, que esse aperto quando venha e se Recife mais forte, cada vez mais forte, estejamos mais agarrados da palavra, da mensagem, saibam quem é aquele que veio para trazer esse maná escondido, essa fé de rapto. Já o reconheceram, já o viram, já o ouviram. Quando chegar nesses dias, vão saber já quem ele é. E não tem que ficar demonstrando, nem explicando, nem dando a conhecer a revelação do sétimo selo, porque para isso é este tempo. Está se preparando o povo aos escolhidos para que quando chegar esse tempo de aporto, eles já saibam e tenham também essa espada. Também possam pegar água, tomar água com a espada na mão e ficar vigiando. Saibam usar a espada, porque a espada é a palavra e não há quem se oponha e fique confrontando, se ponha de frente a alguém que tenha fé de rapto. Isso falou o irmão Branham no livro de citações. Eu não ficaria de pé contra alguém que tenha fé de rapto. Isso que são palavras maiores. Eu não me oporia, porque esse homem, essa criança, essa mulher, esse menino, esse ancião, que todavia não foi transformado, e ele diz, essa pessoa que tem fé de rapto, eu não ficaria confrontando ela na frente dela. Essa pessoa tem a espada de 2 fios, de 2 gumes, tem a palavra, e quanto mais quando estiver transformada, aí sim que ninguém poderá nos confrontar. O tempo, fazer oposição, o tempo que Deus mostrou e deu para o irmão Branham, por viver ou de viver, vejam, depois que passou por todas as 7 etapas, já quando ele iria partir para Deus levá-lo, e agora que tu me curas, estás me levando, o irmão Branham estava bem. Era um homem que ele estava bem, ele nunca teve vícios. Era um homem que podia durar muito tempo. Por isso é que ele dizia, eu não morrerei de velhice sem que ele esteja aqui.
a não ser que eu seja atirado, ou seja num acidente ou algo aí, vê? Ele morreu de um acidente, mas eu não morreria de velhice. Ele sabia, de certa forma o Espírito Santo o inspirou aí. E se não, ou seja, se eu não estiver vivo quando ele vier, esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Porque a mensagem e o mensageiro são a mesma coisa, são um só. Agora vejam também no tempo do irmão William, ele sabia quando ele iria partir, iria embora. Ele me explicou muitas coisas do porquê, do motivo dessa data e desse ano, de tudo isso, o qual eu tenho isso bem guardadinho aí para mim. Amém. E isso tem coisas que são faladas ou se falam, se a pessoa se manufatura se forem faladas, e então creem por causa de certas coisas. Porém, isso não fala, não digas isso, guarda isso para ti, porque a pessoa já vai baseado, fundamentado numa promessa, e não há quem lhe faça mal, faça dano a esse instrumento até que ele cumpra o labor, o trabalho, como falou aí no livro de Gênesis. Ninguém poderia tocar em Moisés até que ele terminasse o seu labor, o seu trabalho. E ele já sabia quando ele tinha que ir embora, partir. E também o instrumento onde os ministérios de Moisés e Elias estão, também sabem quando, o momento, porque Deus já tem tudo traçado, o que neste tempo final, sob a dispensação do reino, vai acontecer. Lembre-se que sob a dispensação do reino, é uma dispensação em que tem coisas bem marcadas, 1000 anos, 3 anos e meio da grande tribulação. Vejam que são coisas bem marcadas. Já estando nós nesses corpos glorificados, e se vamos um pouquinho antes disso, é dito que quando abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Isso nos mostra que todavia estamos nestes corpos. Já para entrar a tempo no novo corpo, já tu vês que tudo é bem marcado. Mas enquanto estamos nestes corpos, tem uma regra de espaço, tem uma margem de espaço. Se dizem margem de erro, ou seja, quase meia hora. Como o exemplo que nós colocamos faz um tempinho, daqui a São João, ao aeroporto, de São Juan, mais ou menos 40 minutos, sem tráfego. Sem o tráfego. Se tiver tráfego, é 1 hora. Mas tu pode dizer, daqui para lá, quase meia hora. Podes falar assim. Ou se tu colocar isso pelo outro lado, são 15 minutos ou 20 a Monte-Yebra. É uma coisa que tem antes de São Juan, por aí, entre São Juan e Cauca, tem esse local aí. E tu dizes, isso é quase meia hora, mas tu sabes que tu podes fazer isso em 15 minutos, em 17, em 20, depende do tráfego, indo na velocidade necessária. Aí agora com o reversível se avança mais, mas a pessoa pode dizer quase meia hora aí, ou dizer quase 20 minutos, vê? O silêncio no céu diz que por quase meia hora, aí abarca o tempo de margem, no qual quando ele disse em 2009, todavia essa meia hora de silêncio não aconteceu, é porque o sétimo selo não tinha sido aberto, porque todavia ele estava no trono de intercessão, não tinha tomado o livro, todas essas coisas, de tomar o livro, levantar-se do trono, tomar o livro, tudo isso pertence a meia hora, tudo isso. E ele falava isso tão claramente, mas vejam como se podem agarrar só de uma parte e justificar a sua incredulidade pegando só uma parte, não todo o panorama. Aí é que entra a percepção profética. Amém. Mas vejam vocês que depois, já quando começa essa meia hora, já pelo menos aí os escolhidos podem dizer ou falar, bom, resta meia hora, vamos ter também um intervalo de margem de erro, vamos dizer assim, porque tem que ser quando o sétimo selo, Deus já tenha começado a realizar, fazer essa obra, e se tem um entrelaçamento aí no final da dispensação da graça, pois já mais ou menos já temos uma ideia de quando começou e iniciou. Agora, tudo isso envolve ou abarca tudo que tem a ver também a ceia das bodas e um monte de coisas por aí
que se tem aí entrando nesse entrelaçamento destes corpos e do corpo eterno e glorificado. Agora, tudo isso, o irmão William, nas 70 semanas de Daniel, disse que não falhará, nem por um minuto falhará. Tudo isso, eu creio que é um minuto que diz. Não falhará nem por um segundo. Ou um minuto, vê? Porque tudo já está num plano, num projeto divino. Bom, o tema... o significado profético dos sinais. Hoje, terça-feira, 9 de abril deste ano de 2024. Uma saudação a todos os ministros e irmãos que estarão se reunindo hoje e durante esses dias. Podem colocar este áudio para essas reuniões. Sempre me pedem saudações e áudios. E aí aproveitam de uma vez e esquadrinham tudo o que foi falado e buscam nas mensagens do irmão Branham essas citações que se citaram assim de memória, foram citadas, para que tenha o quadro claro, completo de tudo que Deus está cumprindo neste tempo e que não nos passe em branco, despercebido essas promessas. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.